Vamos abrir o livro de Deus, o Evangelho do nosso Salvador, escrito pelo evangelista João. E estaremos lendo o tema desse púlpito que aqui está. Está aqui à frente, está escrito aí o versículo e está a referência. João 8, 32. Evangelho do nosso Salvador, escrito pelo evangelista João. É o quarto evangelho. Capítulo 8, versículo 32. Sempre nós mencionamos esse versículo, é um dos nossos lemas, e está aqui sempre para todos nós memorizarmos, guardarmos esse versículo, essa palavra, essa afirmativa do nosso Salvador em nossas mentes. Então, sempre que os irmãos tiverem oportunidade de estar passando por aqui, ou no momento do culto, vendo aí esse versículo, memorize, porque é de suma importância, e os irmãos hoje, todos nós, vamos estarmos descobrindo a importância grandiosa desse conteúdo que está contido nesse versículo. João 8,32, essa afirmativa do nosso Salvador, e a grande importância para a vida de todo ser humano, toda pessoa, independente da idade, independente da situação e da condição social. Então vamos fazer a leitura. João 8,32, o nosso Salvador está dizendo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou ler mais uma vez, e em seguida os irmãos estejam lendo em uma só voz, com ênfase e com força, para a nossa edificação e para estarmos memorizando ainda mais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Eu quero entrar nessa palavra deixando muito claro para todos que é fundamental que cada um de nós não esquecemos jamais dessa palavra e dessa afirmativa. Porque a única possibilidade de uma pessoa ser liberta é o que o nosso Salvador está dizendo aqui. Ele está dizendo que no início da expressão e da afirmativa, nós já percebemos conhecimento. Conhecereis a verdade. Conhecimento. Verdade. Não tem possibilidade de uma pessoa ser liberta, ter esta obra realizada na sua vida de uma maneira completa, sem ter o conhecimento. Conhecimento de quê, pastor Lindomar? Conhecimento da Escritura Sagrada, conhecimento do projeto de Deus para a humanidade e, mais precisamente, conhecimento da nova aliança contida no Novo Testamento. Por quê? Porque o conhecimento desta palavra, a palavra de Deus, que é a verdade na pessoa bendita do nosso Salvador, o conhecimento desta palavra nos libertará. A libertação não vem por campanha com 7 pastores, com fogueira santa que inventaram e não tem nenhum lugar na Escritura fogueira santa. Isso é mentira e é engano. A campanha não vem por 30, 200 ou 318 pastores, apóstolos, profetas, profetisas. Tudo isso é invenção de homens e mulheres que estão desviados do Evangelho, enganando pessoas que não têm o conhecimento da Escritura. E é importante lembrarmos que escravo não é quem está preso a grilhões e a correntes.
Escravo é quem não tem conhecimento. Grave isso em vossas mentes. Escravo não é uma pessoa que está acorrentado fisicamente. Porque às vezes pode acontecer de uma pessoa estar presa fisicamente, mas ela continua com a liberdade de pensar, de refletir, de conversar, de falar com Deus, de interagir com outras pessoas, e a sua boca, dependendo do conhecimento que essa pessoa tiver, ela pode edificar outras pessoas. E veja o quanto é importante a questão, outro ponto fundamental e importante acerca do conhecimento, conversar com uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que não busca se informar, não ler bons livros, não ver bons vídeos, mensagens, seja em áudio, seja em DVD, seja no MP3, seja no celular, que hoje tem esse recurso também, o MP3 no celular, seja na Escritura Sagrada, o livro de maior fonte de conhecimento de todo o planeta, de toda a humanidade. Cientistas, durante séculos, fizeram as suas pesquisas e as suas buscas, como os entendidos na área de arqueologia, entre outras, pegando por base a Escritura Sagrada. E pegava o que estava escrito e ia então investigar, olhar, buscar as provas sobre o que está relatado aqui. E nós sabemos, através de pesquisa, e os irmãos aqui que estudam constantemente, pesquisa, não só no ensino secular, não só na escola, na faculdade, mas também investe parte do seu tempo para estar pesquisando, uma ferramenta tão importante que temos, a internet, entre outros meios de busca, pesquisa e estudo. Nós sabemos que muitas coisas relatadas na Escritura, muitas desses relatos, cientistas, estudiosos, historiadores, arqueólogos, pessoas entendidas dessa área, descobriram a veracidade, a verdade, provas físicas sobre muitos relatos da Escritura. Por que não vem à tona? Por que não divulga na mídia? Por que não coloca numa exposição e num museu, dizendo que foi achado e descoberto a partir da Escritura Sagrada? Porque Belial, que está por trás desse sistema que está aí, que manipula a informação, que manipula os meios de comunicação que alcança a maioria das pessoas, seja pela TV, pelo rádio, revistas, etc., ele não tem interesse que esse conhecimento venha a ser público a todos. Por quê? Porque ele sabe que o conhecimento traz libertação. E quanto mais prova ele puder esconder, nesse sentido ele vai continuar escondendo. Mas isso não impede que eu e tu, todos nós, continuemos a nossa busca e o nosso conhecimento acerca da Escritura e acerca de todos os acontecimentos seculares relacionados à nossa vida, à sociedade e à humanidade. Por quê? Porque através dos sinais, através dos acontecimentos, na política, na família, na sociedade, em todas as áreas, nós percebemos o cumprimento das profecias contidas aqui no livro sagrado. Então, vamos lembrar sempre, conhecer a verdade, para quê? Para alcançarmos libertação. A pessoa pode fazer campanhas, jejuns, pode ficar em consagração, segundo o que nos ensinaram a maioria de nós durante anos. Se não tiver o conhecimento da Escritura, se não tiver o conhecimento do Evangelho libertador, essa pessoa nunca alcançará libertação verdadeira. Porque quem disse foi o nosso Salvador, que é preciso conhecer a verdade para então ela nos libertar. E o que é a verdade? João 14, versículo 6, o nosso Salvador responde: eu sou o caminho,
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. E a verdade revelada na pessoa dele, na vivência dele, em tudo que ele ensinou e praticou e deixou registrado para nós. E a palavra de Deus, num todo, a Escritura Sagrada, nos informa, nos ensina, nos instrui sobre todas as áreas da nossa vida. Portanto, ao conhecer a palavra, conhecimento próprio, não ser igual piolho, que anda só pela cabeça dos outros. Temos que ter muito cuidado com isso. Muitas pessoas são estilo piolho. Como é que é isso, pastor? São pessoas que andam só pela cabeça dos outros. Eu conheço pessoas, e isso até nos choca, e às vezes faz a gente até sorrir, é melhor rir do que chorar, não é? Que tem 20 anos, 25, 30 anos, caminhando, congregando, com o livro de Deus na mão, a Bíblia Sagrada, o livro que contém a palavra de Deus, mas não tem conhecimento, não são libertas. Por quê? Porque não dedicam em ter o seu conhecimento próprio. Então continua como piolho, andando pela cabeça dos outros. Nunca tem certeza, convicção para falar, para dizer, eu sei, está escrito, assim, está lá, a referência é tal, posso te mostrar, posso te ajudar. E como é que eu posso conseguir o conhecimento próprio? Dedicando, não é de uma vez, não é um passo só, mas dedicando, tirando uma parte do seu tempo, todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana. Se não tiver possibilidade nenhuma durante a semana, às vezes tu estuda e trabalha, não dá tempo, no fim de semana, num feriado, dedique-se a estudar a Escritura, ter um conhecimento próprio. Por quê? Porque isso vai ajudar a sua mente ser liberta. Conhecimento liberta. E coisa terrível, triste, pesada, é enquanto nós somos escravos, nós estamos presos, entre aspas, na Matrix, que foi mostrada em um filme por Hollywood. E muitas coisas, os senhores do mundo, aqueles que estão a serviço de Belial, que enquanto Deus permitir, domina o mundo, entre aspas, eles fazem no cinema muitas coisas que eles gostariam de fazer com a população e não podem ainda, porque ainda não está instalado o governo da nova ordem mundial, que a Escritura e o Apocalipse nos mostra, que é o governo do anticristo, o governo do iníquo. O que acontece? Eles então, como não podem fazer ainda, fisicamente, pessoalmente, com as pessoas, eles fazem no cinema. E aquele filme Matrix, quem assiste os filmes não só para passar tempo, quem assiste filme, como um dos nossos companheiros, irmão Bruno Monteiro, sempre a gente conversa acerca disso, quando é possível a gente vê alguns filmes juntos, alguns documentários, tanto relacionados à Escritura, o quanto à vida secular, às profecias, do sistema, de maneira geral, e a gente troca ideia, conversa, vai marcando os pontos onde ali está as lições, onde está camuflado, onde está colocado as mensagens subliminares, assim por diante, a gente percebe muita coisa. Então, até nisso nós temos que ter esse olhar crítico e clínico, entre aspas, e pedir o Espírito Santo sempre para nos dar discernimento, esse dom que só Ele pode dar, para que a nossa visão vá além do normal e do comum. Eu lembro quando eu era criança e adolescente, tinha um desenho que eu gostava muito de ver, que chamava Thundercats. E o líder, que se chamava Lion, ele tinha uma espada, e essa espada, ele quando tinha algum problema com um dos seus amigos, e eles davam então um sinal, e ele percebia a espada, avisava que tinha algum perigo. Então ele dizia, me parece que era mais ou menos assim, espada justiceira, me dê visão além do alcance. E ele conseguia então ver, num efeito especial hollywoodiano, ele conseguia ver além do alcance. E na vida real, isso pode acontecer? Pode. De que maneira? Com uma ação
do Espírito Santo de Deus na vida de todo homem, toda mulher, todo moço e toda moça que tem compromisso com a sua palavra, que busca a Ele e que dedica-se a examinar a Escritura. Porque o nosso Salvador, em nenhum momento, Ele mandou ler como está lendo uma revista ou um livro comum. Ele diz, examinai as Escrituras. Exame é uma coisa mais cuidadosa, tem que ter mais atenção, mais dedicação. Porque a leitura, a gente fala que foi coisa, dali 10 minutos você pode perguntar, a pessoa não sabe, eu não entendi, mas leu. Não gravou nada. Você não gravou nada, muito bem lembrado, irmão Willis. Não gravou nada, ficou nada memorizado. Por quê? Porque foi só uma leitura. Agora, quando é um exame, está examinando, prestando atenção. Às vezes, eu leio muitas vezes o mesmo texto, contexto, volta, busca, vai no dicionário, confere. Isso fica na mente. E esse conhecimento vai nos libertando. E essa visão além do alcance, de que maneira que ela acontece na vida real? Tem um efeito especial e dá uma luz assim? Não. Mas o Espírito Santo age na minha vida e na sua vida e de todos aqueles e aquelas que são comprometidos com a causa do Evangelho e que estão buscando a descontaminação que o sistema religioso nos colocou durante muitos anos e anos, só dizendo para a gente ficar como robozinho, como marionete, no repete, só no repete. Nunca nos instruía a ter o conhecimento próprio, nunca nos enfatizava essa necessidade de cada um de nós. Então ficávamos presos aos cordéis como marionetes e ficávamos presos a um sistema de programação como se programa robô, uma máquina. E aqui diante da Escritura, como ela é completa, e o Evangelho libertador, a nova aliança de Deus com a humanidade através de Cristo, registrada aqui no Novo Testamento, nós temos essa oportunidade. Então, esse conhecimento, essa visão além do alcance, ela é possível quando nós buscamos o conhecimento da palavra e essa palavra entra dentro de nós. E essa palavra estando dentro de nós, o que acontece? Quando nós estamos numa situação, no dia a dia, pode ser na família, pode ser na parentela, na faculdade, em qualquer lugar onde nós nos relacionamos, e nós nos deparamos com uma situação que às vezes é delicada, complicada, constrangedora, ou nos traz dúvida, ao olharmos para a situação, seja conversando com alguém ou não, há situações, quem já está desenvolvendo essa questão do conhecimento e do discernimento, às vezes não precisa falar nada. Olhando o quadro, a gente percebe e já compreende tudo, pela expressão das pessoas, pelo que está acontecendo ali. Às vezes nem precisa falar. Isso é discernimento, é a visão além do alcance. As pessoas comuns, as pessoas que levam só uma vida de religioso ou religiosa, não têm esse privilégio. Sabe por quê? Porque escrito está que quando nós estamos numa situação assim, embaraçosa ou delicada, o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, que enviou para cuidar de nós, zelar de nós, até nos levarmos para Ele, o que é que está escrito? Está escrito que, quando for o momento para nós falarmos nesse sentido, Ele, o Espírito Santo, vai nos fazer lembrar e vai nos trazer à mente, à memória, o que nós vamos falar. Então vai sair da minha e da sua boca algo que vai edificar, algo com certeza, com convicção. Por quê? Tendo estudado, tendo conhecimento, nós somos libertos e o Espírito Santo vai ter o que nos lembrar. Agora imagine, quem não estuda, quem não examina, quem não busca o conhecimento, quem não tem esse texto, João 8,32, claro na sua mente, compromisso com ele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem o conhecimento, o Espírito Santo vai lembrar o quê? Vai trazer o quê na nossa mente, na nossa memória? Não tem nada lá guardado, arquivado. Então, por isso também, precisamos buscar o conhecimento sempre. Porque no momento que nós precisarmos, pode ser o assunto que for, o tema que for, quando às vezes a gente não está lembrando nem de 1% do que está guardado e armazenado. Segundo os entendidos da psique, eles dizem que fica no nosso subconsciente, está ali guardado. E às vezes você passa dias sem lembrar. Mas quando vem a situação, o que acontece? Traz a memória. Um dia desse, um dos nossos irmãos que estão também estudando, buscando, e acontece muitas vezes,
o irmão Bruno, o irmão William também, vai estudando, examinando, e quando pensa que não, me liga ou me procura pessoalmente. Pastor Lindomar, eu queria conversar com o senhor a respeito disso, pode ser? Pode, vamos marcar a hora. Marca a hora, e quando pode na hora, quando não, marca mais tarde e tal, e nós vamos conversar. Então ele vai perguntar e tirar as dúvidas sobre aquilo que ele está estudando, que não ficou muito claro e tal. Às vezes ainda está nos primeiros passos. E aí, o que acontece? Quando fala sobre o tema, sobre o assunto, vem tudo à memória, traz, e aí a gente senta, conversa, mostra, tira as dúvidas, e eles continuam prosseguindo, estudando, e nós estamos vendo aí, todos estão vendo os frutos na vida deles, na vida de cada um que está com esse compromisso. Há diferença. Por quê? Quando a palavra do Evangelho está entrando na nossa vida, na minha e na sua vida, ela produz fruto, ela produz resultado. A pessoa vai sempre mudando para melhor nesse sentido. O papo é melhor, a conversa é melhor, o relacionamento é melhor. Coisa horrível é conversar com uma pessoa medíocre. Coisa pesada é conversar com uma pessoa que é desprovida de conhecimento e não tem disposição para buscar. Porque nenhum de nós nasceu sabendo. Nenhum de nós já recebeu todo o conhecimento de uma maneira de passo de mágica, não. Todos nós, passo a passo. E quando a gente percebe que a pessoa está buscando, é muito bom conversar com essa pessoa, relacionar com essa pessoa. Por quê? Porque o papo flui, a conversa é leve. A conversa pode ser a mais delicada e espinhosa, mas é agradável. Por quê? Porque há o que falar e coisas proveitosas, coisas que edificam. Então, lembremos sempre, meus irmãos, conhecimento é que traz libertação. Escravo não é quem está acorrentado a correntes e cadeados. Escravo são as pessoas que não têm conhecimento e não buscam ter. Então nós temos essa oportunidade, esse privilégio, temos a liberdade de ter o livro de Deus na mão, o maior best-seller do mundo, o livro de mais informação que existe no planeta, o livro mais importante na vida de todo ser humano. O conteúdo dele faz diferença para homem, mulher, moço, moça, rico, pobre, preto, branco, grande, pequeno, letrado ou idoso. Todos têm benefício em conhecer esse livro. E muito mais ainda, se viver conforme a orientação de Deus contida nele. Porque além de melhorar a vida em todas as áreas, em todo sentido, ainda mostrará o caminho da salvação na pessoa bendita de Cristo. Pastor, eu gosto de ler livro de romance, eu gosto de ler livro que tenha amor, que tenha chamego, que tenha assim, namoro, que seja uma coisa gostosa, assim, para jovens. Leia Cantares. É um livro maravilhoso de romance. É um livro muito, muito gostoso nesse sentido. Completo, né? Tem um sentido duplo, tanto para a questão humana da nossa vivência de namoro, homem, mulher, moço e moça, mas também no sentido espiritual, mostrando a noiva de Cristo, a igreja, e o noivo como nosso Salvador. Então ali mostra tudo, tanto no relacionamento nosso, normal de ser humano, e também a parte espiritual. Obrigado, irmão Felipe. Eu gosto de ler livro que me traz instrução, conhecimento para a vida, para me falar melhor, para me conversar melhor, para me participar de uma entrevista, para concurso de emprego, uma entrevista, ou conversar numa festa, no meio da minha parentela, ou de homens de negócios. Eu quero um livro assim, para me dar mais conhecimento, para me saber me expressar melhor, falar melhor, ter uma conversa que mostra que eu tenho um conhecimento mais profundo e apurado. Leia Provérbios. Provérbios é o livro dos livros dos sábios. Provérbios é o livro dos professores, dos mestres. Até os mestres seculares, os filósofos, as pessoas até do segmento secular se dobra diante de Provérbios no sentido de conhecimento para a vida, no sentido de informação, de conversar com uma palavra profunda, aberta,
no que diz respeito a todas as áreas da vida. Como administrar, como se relacionar na família, como ter sucesso nos negócios, de maneira bem objetiva e clara no sentido de administração. Nada no sentido de enganação que o sistema religioso, principalmente os que estão na TV, engana e manipula as pessoas. Não, você vai prosperar, é só tu fazer a campanha de 250 pastores, é só tu subir o monte, você comprar água ungida, toalhinha, meia, é só tu comprar semente da prosperidade, é só tu fazer o sacrifício, não sei das... Tudo isso é enganação e mentira. Isso é heresia. Entre eles, sem dúvida nenhuma. Agora, observe bem. É no sentido de informação clara. Quer melhorar financeiramente? Quer desenvolver? Fácil. Existem algumas dicas importantes que Provérbios dá. Em resumo, eu posso passar rapidamente. Tudo que tu ganhar, divida por 3. Uma parte, tu vai cuidar das suas coisas normais do dia a dia, alimentação e tal. A outra parte, tu vai cuidar das suas questões que são mensais e assim por diante e tal. E a outra parte, faça um compromisso de guardar para um investimento que tu está planejando. Algo que tu quer realizar. Porque nós não conseguimos fazer de uma vez. Nós não nascemos em berço de ouro. Nós não temos mesada ou patrimônio, herança para cair de mão beijada. Nós vivemos do suor do rosto. A maioria de nós não tem ninguém para nos patrocinar. É mesmo na luta, no trabalho, no suor. Então, aqui está uma forma. Vai juntando, vai guardando e enxerga lá na frente. Outra coisa. Quero ler um livro de terror. Eu gosto de terror. Eu gosto de filme de terror. Eu gosto de livro de terror. Eu gosto de coisa mais pesada. Suspense. Eu gosto de coisa assim que dá choque, sente calafrio, que dá aquele frio na espinha. Leia Daniel. Leia Apocalipse. Leia Ezequiel. São livros escatológicos. Tu vai ver o maior terror e o maior suspense da face da terra, onde os diretores dos filmes de cinema copiaram muita coisa para colocar no cinema. Está ali. Daniel, Ezequiel, Apocalipse. Porque, entre outros livros da Escritura, eles falam com uma linguagem e traz figuras que nos faz, no sentido humano secular, nos faz sentir calafrio. Nos faz tremer na base mesmo. Agora, quando a gente tem o nosso Salvador em nossa vida, nos entregamos a Ele, estamos caminhando na causa do Evangelho, fazendo o que nós podemos, contribuindo em todas as áreas, segundo a nossa capacidade e a nossa força. Cada um, como ele disse, e cada um faça e contribua segundo a sua força. É a possibilidade de cada um. Quem está com ele, com esse compromisso, está fazendo a sua parte, não tem que se preocupar nem com as profecias de Daniel, nem com as de Ezequiel, nem a de Apocalipse, que é a revelação das últimas coisas. Por quê? Porque nós estamos guardados, protegidos, selados com o Cordeiro, com o sangue do nosso Salvador. Guardados nele. Então nós não temos que preocupar nesse sentido de ter nenhum desespero. Avançando. Conhecimento para quê? Para não sermos enganados, irmãos. Somente tendo o conhecimento da Escritura, conhecimento próprio, nós estaremos protegidos para não sermos enganados. Porque mesmo quem teve a sorte que eu não tive nos meus primeiros anos de caminhada, quando conheci o Evangelho, de ter uma liderança, um pastor, alguém para ensinar o Evangelho verdadeiro como ele é, sem máscara, sem enganação, sem fantasia, sem contaminação do sistema religioso. Eu não tive esse privilégio que os irmãos estão tendo aqui. Porque o que os irmãos estão ouvindo aqui nesse púlpito, em poucos lugares se ouvem. Tem poucos no Brasil e poucos no mundo. A palavra verdadeira como ela é. O Evangelho claro, puro e simples como ele é. Sem manipulação,
sem enganação, sem falsas promessas, de maneira clara, simples e objetiva. E sempre lembrando que cada um de nós deve ter o conhecimento próprio. Por quê? Porque mesmo tendo um pastor, um líder, um companheiro, um irmão, que pode nos ajudar nesse sentido, não será em todos os momentos que esse pastor, que o irmão, a irmã, a missionária, esse alguém vai estar perto de nós, para nos ajudar, para nos orientar. Não vai ser todo o tempo. Então, por isso, a gente conhecer e prosseguir conhecendo como diz a Escritura. Porque aí nós vamos pedindo ajuda, maravilha, a gente precisa. Um precisa de um, outro precisa de outro, e a gente vamos juntos. Porém, ao chegar o momento que estivermos só, humanamente falando, nós teremos o conhecimento para tanto não ficarmos embaraçados e nem enganados e vamos poder ajudar outras pessoas. Escute bem e perceba o perigo de não ter o conhecimento próprio da Escritura, do Evangelho, da Nova Aliança, na sua mente. Olha só, existem pessoas, no nosso tempo, na era da internet, na era online, nessa globalização total, onde as coisas acontecem aqui e automaticamente no endereço geográfico mais longe do Brasil, que é o Japão, automaticamente é possível acontecer aqui, já está vendo lá online. Os irmãos lembram dessas guerras que aconteceram ultimamente, com mais expressão, porque dia e noite há guerras, estão acontecendo guerras nesse momento, tem pessoas inocentes sendo mortas nesse momento, tem pessoas sendo perseguidas nesse momento, inclusive trabalhadores na causa do Evangelho, homens e mulheres, moços e moças, missionários, dispostos a dar a vida pela causa, em países que não têm essa liberdade de estarmos aqui pregando o Evangelho verdadeiro como estamos, e são perseguidos, torturados para negar a causa do Evangelho e o nome do nosso Salvador, ou são mortos e mortas. Observe, entre essas e outras, as guerras que aconteceram recentemente, por exemplo, a derrubada de Saddam Hussein, a perseguição a Bin Laden, entre outras, na Líbia e entre outras, no Egito e assim por diante, estava acontecendo lá e nós aqui olhando para a tela e vendo na TV online ou na internet em tempo real. Quem pode acompanhar pela internet. Observe e tenha muito claro, mesmo com essa tecnologia, mesmo com essa possibilidade de conhecimento e pesquisa, ainda existe pessoas, pasmem, os senhores e as senhoras, ainda existe pessoas de Bíblia na mão, caminhando e seguindo objetos ungidos de idolatria. Seguindo o condutor cego, ele indo para o inferno e levando multidões com ele para o inferno e eles indo junto com o abismo. Porque a palavra é clara e diz que o único objeto de culto, o único ser que merece ser cultuado, a única personalidade, pessoa e ser que pode ser adorado, cultuado e oferecermos a ele, rendermos hosana, honra e glória e petição, é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. É o único mediador entre Deus e os homens. O único. Não existe mais nem o cerimonial, nem as regras do Velho Testamento no sentido de lei para perdão de pecado, que era preciso ir atrás do sacerdote, do líder. Hoje nós chamamos de pastor, obreiro, missionário e tal. Nem nesse sentido, que precisava ir lá oferecer um pássaro, um animal, um bode, um cabrito, para o pedido de perdão. Na Nova Aliança, o pedido é direto. É agente Deus. Rasgou-se o véu. Agora a nossa relação com Deus é direta. E a nossa comunhão é estar congregando, reunindo para cultuar a Deus junto. Agora, mesmo assim, ainda há pessoas. O pior de tudo, eles falam da religião da maioria, e a religião da maioria, durante muitos anos, séculos, dava de graça objetos ungidos. Objetos de idolatria. Dava de graça. A religião da maioria. Segmento romano. E esses chamados, hoje, evangélicos, que às vezes empinam o nariz e quer dizer que estão melhores do que o segmento da religião da maioria,
e não sabem que estão contaminados e presos no sistema religioso de uma maneira até pior nesse sentido. Por quê, pastor? Porque eles criticam aqueles do sistema religioso romano, que dava um objeto de graça, leva uma santinha, leva uma fitinha do Bonfim, leva não sei o quê, e tal, leva isso aqui. Eles faziam isso e davam de graça. Agora, há muitos no segmento evangélico, principalmente os que estão na TV, que não, além de cometer esses pecados, objeto ungido de idolatria, e que é pecado, eles não dão de graça não, é pior ainda, é vendido, e é vendido caro. É vendido caro. Água, sabonete ungido, toalhinha, meia, rosa e assim por diante. E tem pessoas com o livro de Deus na mão, a Bíblia na mão, e sendo enganadas seguindo esses enganadores. Por quê? João 8,32. Porque não conheceram a verdade. Então não podem ser libertos. Para sermos libertos, precisamos conhecer, viver, nos alimentar e praticar o que está aí. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro engano muito grande do nosso tempo. E às vezes até parece que é brincadeira. Pessoas de Bíblia na mão, com a oportunidade de ter um conhecimento próprio, a liberdade que ainda temos no Brasil. E não estou falando de pessoa que está caminhando há 3 meses, 1 ano. Não estou falando de pessoa que começou agora, não. Porque esses estão buscando, se alimentando, ainda não deu tempo de se revestir, de conhecer, de estar preparado e preparada para entrar mesmo na linha de frente no bom combate, em nome do nosso Salvador. Estão ainda buscando, mas pessoas que têm 5, 10, 20 anos, cegos, analfabetos da Escritura. Pessoas que tu pergunta, ele ou ela, o que a Escritura fala acerca de assunto tal? Não sei, eu tenho que perguntar ao meu líder. E o que fala a respeito de pecado? O que é pecado e o que não é pecado? Não sei, eu tenho que perguntar ao meu líder. E o que fala que é necessário? O que eu preciso fazer de maneira clara? O que você me fala e me mostra aqui na Escritura? Como é que é o caminho para me ser salvo? Como é que é? Me fala pelo menos o básico. Não sei. Eu não sei te mostrar não, eu tenho que perguntar ao meu líder. Pessoas com 5, 10, 20 anos, mais de 20 anos, analfabetos da Escritura. E nós precisamos estar atentos para isso, porque o tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, é um tempo perigosíssimo. Muita gente, por não ter conhecimento da Escritura, por não estar ciente do tempo que nós estamos vivendo, da apostasia, da heresia crescente, não sabe o perigo de muitas e muitas almas, até pessoas que nós amamos, pessoas da nossa parentela, caminhando cegamente no sistema religioso e pensando que está indo para o céu. Pessoas que não sabem levar a boa nova de salvação, o evangelho verdadeiro libertador, e ficam só levando religião, só levando dogmas às outras pessoas, e elas vão ficando presas na teia, cada vez mais, do sistema religioso. E a coisa é muito séria, sabe por quê? A responsabilidade é minha e sua, que fomos alcançados por essa palavra verdadeira, libertadora, para ajudar essas outras pessoas também a serem libertas. Porque nada é mais importante do que a libertação, porque a libertação vai nos mostrar o caminho da salvação. E o nosso Salvador diz que o caminho da salvação, a porta é estreita e poucos entram por ele. E não é no sentido que o sistema religioso coloca, o problema da porta estreita é o seguinte, é que isso pode comer, isso pode beber, isso pode cortar cabelo, pode ou não pode. As irmãs fazer higiene pessoal, pode ou não pode. Os irmãos praticar esporte ou usar bermuda, pode ou não pode. Não é disso não.
Não é isso que a Escritura diz sobre porta estreita, não. A porta estreita que a Escritura fala é a porta que nos traz, que nos mostra um caminho que é reto. Ele tem uma posição clara e poucos entram por ele. Por quê? Porque esse caminho, pouco é ensinado sobre ele. Poucos encontram essa porta. E qual é a porta? Outra vez está a resposta em João 14, versículo 6. O nosso Salvador diz, ele dizendo, nosso Salvador, sou o caminho. Ele é a porta. Ele. E muita gente está congregando há anos e tem Bíblia na mão e não sabe o caminho. Não encontrou ainda o Salvador. Porque quando a gente encontra o Salvador, nós temos desejo real, verdadeiro, que o Evangelho entre em nós. E não só nós vamos ficar no Evangelho. Porque muita gente entrou no Evangelho. Quem me conhece e convive comigo sabe, eu digo isso muitas vezes. Para memorizar. Entrou no Evangelho há anos, mas o Evangelho não entrou nele ou nela nem um minuto. Nem um minuto. Eu conheço muitos. Mentia antes, continua mentindo do mesmo jeito. Congregando, tomando ceia, participando, e alguns deles e delas eu conheço. Empina o nariz e assim, meu Deus, suau. E põe aquele roupão, põe aquela capa, a irmã põe aquele aquela capa do irmão obreiro, que é pastor, aquela missionária. Eu digo, meu Deus, mas um pavão. Que aqui vai é santo demais. Uau! Uau! Quem não conhece esse tanto, uau! E eles acham bom, eles alimentam isso. É bom eu sou feio, é verdade. Eu sou mulher pra pleno. Mas quando tu vai ver na vida dele e dela os frutos, nosso Salvador diz que aí é a hora da verdade. Os frutos, Mateus 7, versículo 20. Pelos frutos os conhecereis. Os frutos na minha vida e na sua vida. O mais importante que vai fazer diferença não é o que falamos. Falar faz parte. Mas o mais importante é os frutos. Aí está caminhando, ele e ela. Às vezes não quer contar, mas os frutos estão contando tudo. Está falando. Os frutos estão falando, está mostrando. Falta de conhecimento da verdade. Não é liberto. E aí, quando chega um irmão, uma irmã que está firme na batalha, entrou, ou renovou seu compromisso, e está mesmo buscando a Deus, alimentando da palavra, e está com seu compromisso sério, e ouvindo mensagem, e assistindo programações no seu DVD, que edifica, que tem conteúdo da Escritura, que tem estudos, e está com seu celular ligado, ouvindo mensagem, examinando a Escritura e buscando. E aí, é claro, quem busca, independente da idade, pode ser um moço, uma moça, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, pode ser quem for. Buscou conhecimento, vai crescer na sua relação com Deus, na sua experiência com Deus. E quando ele ou ela abrir a boca, vai sair como se fosse uma espada de fogo. Porque a palavra ela é como uma espada de dois gumes. E quando ela é falada com convicção, tem conhecimento próprio e sabe onde está escrito, a palavra não é assim, eu acho que é, que foi, que não, que talvez, pode ser, que relatividade é relativa, que falou, que não era, que foi. Mas fala com certeza, está escrito, é assim, assim, assado. Eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza, porque está escrito assim, assim. Ele está assim. E nós aprendemos aqui um dia desse, que é, a nossa vida com Deus, a orientação é segundo está na Escritura. Não é de achômetro, de pastor fulano, padre fulano, bispo, apóstolo, nada disso. É conforme está escrito, a nova aliança, na palavra do nosso Salvador. Observe bem, esses tais, quando chega um desses irmãos, às vezes tem pouco tempo na sua caminhada no sentido cronológico, 1 ano, poucos anos, 5 anos, tal, ou às vezes alguns meses, ele ou ela abre a boca e tem a palavra, com certeza, e questiona aquele, aspas, santão, ou aquela santona, que tem 10, 20, 30 anos, pavão vai pra luz, sabe o que acontece? Esse hipócrita, essa pessoa hipócrita,
tem coragem de olhar para o irmão, para a irmã que começou agora, mas está fiel, está com compromisso, está alimentando, está buscando. E fica constrangido e não quer admitir que precisa estudar, precisa tomar vergonha na cara, precisa ter compromisso e buscar igual esse irmão e essa irmã que está buscando, às vezes até um adolescente, um jovem, uma pessoa, ao invés de reconhecer, ter vergonha na cara, ter temor, compromisso com a palavra. Ô irmão, é verdade. Muito obrigado por estar me falando. Muito obrigado por estar me exortando. Isso é o amor. Uma das maiores provas de amor é falar a verdade, é falar o que precisa. Muito obrigado. Eu vou procurar corrigir, eu vou melhorar mesmo, vou buscar conhecimento e nós vamos poder conversar e edificar uns aos outros e vamos fazer a obra junto, a causa do Evangelho. Maravilha. Não! Empina mais o nariz ainda, sobe no gilete e aí empina e pensa, olha aqui. Tá pensando o quê? Eu tenho tantos anos na sua frente. Tá querendo saber mais que eu? Bate no peito, muitos anos. Evangelho não é empresa. A causa do Evangelho não é uma empresa, um concurso público que a pessoa conta anos para aposentar e fica na frente dos outros. Dizendo, eu estou na sua frente, eu estou melhor, porque no sentido secular e nas empresas é assim. Quem tem mais anos e tem mais tempo trabalhado, está na frente do outro. E o outro que entrou ontem nunca vai alcançar aquele no sentido da aposentadoria. Por quê? Porque o que já está na frente e tem mais anos trabalhado, vai aposentar primeiro. É a lógica, é a regra. Mas isso é na relação humana, secular, empresarial. No reino de Deus, na vida espiritual, no conhecimento da palavra, não é assim. O que faz diferença não é se eu tenho 10 anos, 20 anos ou 30 anos. Não interessa se eu ajudei a desmontar a Arca de Noé. Não interessa se eu ajudei a preparar a mesa para a última Páscoa, a Santa Ceia. Não importa se eu ajudei a recolher o que aconteceu depois da crucificação no Calvário, quando nosso Salvador venceu a morte e o pecado e abriu a nova aliança para mim e para ti, redimiu os nossos pecados. Não importa se eu estava lá quando o apóstolo Paulo teve um encontro no caminho de Damasco, não interessa, não importa tempo nesse sentido. O que vai fazer diferença na minha vida, na sua vida e na vida de todo homem e mulher, independente do título que ostentar, é o compromisso com a palavra, com Deus. É o Mateus 6, versículo 6, é o que está prometido em Jeremias 33, versículo 3, numa palavra profética, onde Deus diz, clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Aleluia! Não interessa se tem 30, 40 anos. Não importa se tu for o primeiro do Brasil a anunciar o Evangelho. Porque muitos começaram bem, eu conheço muitos e muitas. Começaram muito bem, caminhando retamente, com a sua cabeça erguida, não de orgulho e nem de soberba, mas com a cabeça erguida, olhando para o Calvário, seguindo em frente, pregando a palavra, ele e ela, fiel à Escritura, pregando o Evangelho puro e simples, sem dogma, sem enganação, sem contaminação religiosa, a palavra como ela é, e pregando claramente como pregou todos os fiéis da Escritura. João Batista anunciando, arrependei-vos, raça de víbora, quem vai nos livrar da ira vindoura? É por aqui o caminho, vem cá, e vai, encaminha as pessoas, e traz, anuncia o Evangelho, mostra, e vamos batizar, vamos, e lá vem essa raça de víbora. Olha a turma da época de João Batista e vinha da Cascavel, entra aqui Cascavel. Meu, entrou Cascavel, saiu do outro lado ovelha, maravilha. Vem cá, surucucu, vem cá, sua jararaca, vem cá. Sai do outro lado da ovelha, vem cá, uruçu cruzeiro, vem cá, jiboia, sucuri, anaconda, vem cá, raça de víbora. Ele sai do outro lado, ovelha, pelo poder da palavra, real e verdadeira, sem enganação, sem mentira, sem falsas promessas, a palavra clara como ela é. Arrependei-vos, é a palavra como ela é. 3 promessas, perdão dos pecados, livramento do inferno e salvação. Só estas podemos e devemos prometer a todos, homens, mulheres, grandes e pequenos, ricos ou pobres. Não interessa se é doutor, não interessa se é grandão, não interessa se é grandona, não importa. Porque nos nossos dias, o sistema religioso é cada dia pior. Quando chega algum lá fora de bicicleta ou a fé e vem de coletivo, eles olham assim, vem de lá para baixo, deixa isso para lá, mais um, vai para lá.
quando chega alguém num carrão, quando chega alguém com a roupa de grife e tal, já muda o camarada mercenário, hipócrita, com título de pastor, bispo e tal, desce e sai aqui do altar e vai lá fora encontrar, abraçar, pegar na mão. Enganadores! Enganadores! O que vão dizer naquele dia diante daquele que tudo vê? Enganadores! Não pregam e não vivem a verdade. Trata as pessoas com 2 pesos e a medida. Pobre de um jeito, rico de outro. Quem tem muito de um jeito, quem tem pouco do outro. Enganadores. E tem gente que não sabe, não enxerga isso. E eles manipulam e contaminam a mente das pessoas com a nódia venenosa do sistema religioso e dizem: cuidado, não toca no ungido. Cuidado. Mentirosos. Quem é ungido verdadeiramente por Deus, ou ungida, anda de acordo com o Evangelho, prega a palavra verdadeira como ela é, tem amor ao próximo, estende a mão, não importa se ele ou ela é grande ou pequeno, rico ou pobre. Não é só na época que a pessoa está com saúde, está com força, está podendo lavar banheiro, está podendo contribuir, está podendo ajudar, está podendo ajudar a furar buraco, está ajudando em todas as áreas. Não só nessa hora, mas também quando a pessoa está em luta, está em depressão, está enfrentando uma crise existencial, está no leito, às vezes está lá numa cama. Quem tem compromisso verdadeiro com a palavra, obreiros, pastores, missionários, servos e servas de Deus, e todos nós enxergamos e tratamos as pessoas em todo o tempo com a mesma medida, com o mesmo zelo, com o mesmo amor, com o mesmo temor. Porque aquele que nós servimos tudo vê e tudo sabe. Louvado seja o nome bendito do Senhor. E Ele tem a minha vida e a sua vida na palma da mão. Ele tem a minha história e a sua história na palma da mão. Não pense, meu irmão, minha irmã, moço e moça que está aqui, que às vezes os religiosos que são e sempre serão enganados, inimigos, são enganados e querem nos enganar pelo sistema religioso e perseguem, como perseguiram o Salvador, como perseguiram os discípulos, todos os servos e servas do Senhor que foram antes de nós, nos persegue também, nos critica, nos chama de loucos, nos chama de fanático, nos chama de qualquer tipo de expressão para tentar nos desanimar, para tentar nos desmotivar, querendo fazer que nós paremos a nossa caminhada, o nosso bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Mas não desanime, não baixe a sua cabeça, no sentido de olhar para o Calvário e continuar marchando. Maior é o que está comigo e contigo, maior é o que está na sua vida. Deus pode, em Cristo, da sua vida, moço e moça que me ouve, irmãos e irmãs que me ouvem, e todos que me ouvem através desse serviço de som, e que vão ouvir na internet, nas rádios, onde vão rodar, pelas gravações. Não pense que a sua vida é insignificante. Não deixe essa seta maligna de Belial, ou a palavra de um religioso invejoso, tomar força sobre a sua vida. Deus pode fazer da sua vida uma dinamite. Deus pode fazer da sua vida e na sua vida um marco na história. Todos os homens e mulheres que ficaram na história da Escritura, que ficaram registrados na história da humanidade, eram pessoas simples, eram pessoas, homens e mulheres, moços e moças, jovens, adolescentes, que foram chamados, que humanamente o mundo e o sistema religioso não dava nada por eles. Nada. E foram os mais usados por Deus na causa do Evangelho, marcaram a sua época e a sua história. E Deus não mudou.